Então vamos lá, gente, é o nosso diálogo consciencial. A gente chama de diálogo consciencial para quem está vindo a primeira vez, porque o que eu estou falando aqui pode até ser importante, mas o mais importante é as reflexões que vocês estão fazendo enquanto eu estou falando. Então, eu, obviamente, recebi a intuição para preparar. É sempre assuntos muito simples, mas faz a gente pensar de uma forma que talvez a gente não tenha pensado, e talvez por isso a vida anda um pouco atribulada. Hoje a gente vai falar dos ciclos repetitivos em nossas vidas. O que eles querem dizer? A mesma coisa acontecendo o tempo inteiro. Será que isso tem um porquê? Quer dizer alguma coisa? E eu estou ouvindo, estou entendendo, estou mudando alguma coisa ou estou só deixando rolar? E esses ciclos viciosos estão se repetindo e cada vez ficando mais difícil, mais insuportável. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Não sei porque eu botei isso aqui no início. Estou atraindo mal pagadores. Sabe quando a gente empresta um dinheiro assim, aí a pessoa não paga, tem alguma dificuldade e tal, dá o calote mesmo, né? Não sei por que eu botei isso não, mas tudo bem. Logo de cara eu botei isso aqui. Estou atraindo mal pagador. Eu emprestei um dinheirinho ali e a pessoa sumiu da minha vida. Aí eu emprestei para outra, pessoa sumiu da minha vida. Aí aquele que pediu primeiro, não, me empresta aí que da segunda vez eu vou pagar. E sumiu de novo da vida. Aí por que será que a gente fica atraindo demais esses mal pagadores? Outro exemplo, estou atraindo pessoas desonestas. Relacionamento, nosso dia a dia. Por que eu estou atraindo? Por que eu estou atraindo pessoas encrenqueiras o tempo inteiro? Às vezes a gente está encrenqueiro, né? A gente tem que ser verdadeiro aí. Mas às vezes a gente está atraindo demais. Ou onde eu vou, é numa fila, é num trânsito, é no banco, é num consultório, senta uma pessoa encrenqueira do meu lado. Por que será? Será que existe o acaso? Assim, por acaso essa pessoa caiu ou tem um porquê? Tem um magnetismo rolando aí, uma força de atração, uma lei de atração que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que eu estou atraindo sempre pessoas encrenqueiras? Por que eu estou atraindo pessoas reclamonas ou preguiçosas? São os extremos, né? A pessoa reclamona demais o tempo inteiro, só enchendo o meu ouvido, né? Fazendo meu ouvido de pinico, como a gente costuma dizer. Ou então, pessoas preguiçosas. A gente precisa fazer uma tarefa no trabalho, alguma coisa, assim, meus colegas é tudo preguiçoso, só sobra para mim. Será por que a gente está atraindo essas situações? Estou atraindo discussões ou empregos ruins o tempo todo. Tem muita gente que reclama, hoje em dia a gente vê muito, né? Procurando aqui a nossa casa, não estou feliz no meu trabalho, é muito encrenca, o chefe é chato, a chefe é chata, os meus colegas são chatos, eu também sou chato, né? Porque a gente tem que conhecer o nosso lado ruim também. Mas será por quê? Sempre atraindo discussões, a gente não sabe conversar, a gente tem uma palestra que fala da comunicação não violenta, né? Ou da comunicação violenta, é bom a gente ver, porque assim, sempre a gente se faz de vítima. Né? Ah, meu Deus, eu estou assim porque isso vem de fora para dentro. Não é, nós estamos atraindo. Existe uma força de atração aí. Por que eu estou atraindo discussões? Nas filas, no trânsito, às vezes no atendente, eu vou buscar um atendimento público, às vezes no posto de saúde, às vezes no hospital particular também, a pessoa que me atende mal. Por que sempre tem esses problemas, essas dificuldades? Filas longas, vagas no estacionamento, gente. Sabe quando você fica rodando ali naquele sol quente, a mulher, o suor escorrendo e você roda 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e nada de vaga. E tem gente que já chega, não está saindo e entra, né? Eu vou falar para vocês, eu tenho essa sorte, gente. A Nossa Senhora das Vagas, como alguém fala, ela anda comigo, porque onde eu chego, gente, tem vaga. Lotar o estacionamento, eu vou chegando e vai saindo. Opa, Nossa Senhora das Vagas, não brincadeira, gente, mas acontece, de verdade. Sempre eu consigo uma vaguinha. Dificuldades amorosas o tempo todo. Sabe que a história, meu Deus, eu tenho um dedo podre para relacionamento? Eu só encontro pessoa ruim. Gente, a gente tem que se responsabilizar para a gente poder não terceirizar as coisas que acontecem na nossa vida. A gente tem que observar isso. Por que a gente só atrai pessoas difíceis para um relacionamento? Estou atraindo todo dia um novo problema ou pessoas problemáticas. Dificuldades financeiras o tempo todo. Será que os problemas são os outros e nós somos perfeitos? Ou será que estamos sendo teimosos e não reconhecer esses ciclos repetitivos e assumir a nossa responsabilidade pelo que acontece na nossa vida? A gente está sempre terceirizando. Não é culpa minha. Eu sou perfeito, sou maravilhoso. Eu não sei por que está acontecendo isso. Enquanto a gente ficar brincando de ser perfeito, a gente vai continuar nos ciclos viciosos e a gente vai sofrer. Então chega uma hora que a gente tem que falar, não, tem alguma coisa errada comigo. Porque o universo conspira a meu favor e não contra mim. Mas o jeito que eu estou agindo parece que está tudo conspirando contra. Então eu tenho que parar e analisar. Eu falei, não, eu tenho que olhar para mim. O que eu estou vibrando, o que eu estou pensando. Eu sou briguento, eu vou atrair pessoas briguentas. Eu já fui muito briguento, tem as provações. Eu vou continuar atraindo até eu entrar numa sintonia de paz, de serenidade. De gerar a calma,
né? Gerar essa tranquilidade nos outros. Até uma pessoa briguenta, quando chega perto de uma pessoa que tem essa energia de paz, o que acontece? Quem desarma quem? É a força da luz, a força do amor. Né? Então, aquele exemplo que a gente sempre dá aqui no Ser Luz. Eu tenho paciência, mas não pisa no meu calo não. Então você não tem paciência. Porque paciência não é quando está tudo bem, não. Paciência é quando o negócio está estourando ao seu redor e você para e... Sou iluminado. Siga seus caminhos que eu estou no meu centramento. Claro que são exercícios, mas a gente tem que analisar. É essa história que eu estou falando. Vamos parar e analisar. Porque a paciência não é de fora para dentro. A prosperidade não é de fora para dentro. As pessoas boas não é de fora para dentro, é a gente. É a gente que tem que estar no nosso centramento. A repetição de comportamentos induz a fixação de reflexos condicionados. Ou seja, gente, se eu tenho um determinado comportamento, ou se eu tive muito comportamento, eu vou estar induzindo reflexos na minha vida. E aí que vem os ciclos viciosos e repetitivos. Então, gente, um conselho de preto velho, não é meu não. Quando tiver esses ciclos recorrentes, repetitivos, que está gerando dor, sofrimento, alguma coisa, alguma sensação ruim, pare e pensa assim: o que eu estou fazendo que na hora que eu faço, eu atraio aquilo para a minha situação ali, para o meu entorno? A gente tem que parar para pensar e mudar a nossa vibração. Até na hora de acordar diferente, fazer uma prece, entrar numa harmonia mais sintônica, com pessoas boas, com pessoas tranquilas. Isso é a lei da atração. Pessoas nervosas, elas tendem a ficar mais calmas ou mais nervosas? Porque ela está vibrando o quê? Nervosismo. Gente, o universo só diz sim para nós. A gente sempre repete isso também nas nossas palestras. Tudo que o universo sabe dizer para cada um da gente, cada pensamento, cada pedido, cada afirmação nossa, ele só fala sim. Seu desejo é uma ordem. Vou dar um exemplo aqui, principalmente para quem está chegando na casa há pouco tempo, que os outros já devem ter ouvido. Minha vida não presta. Aí o universo vem e fala sim. Seu desejo é uma ordem. Eu não tenho dinheiro para nada. O universo fala sim. Seu desejo é uma ordem. Agora começa a mudar essa vibração, porque vocês concordam que quando a gente fala minha vida não presta, a gente está vibrando aquilo, e o universo só entende vibração, e ele responde a mesma frequência para a gente. Agora vamos mudar? Minha vida é abençoada, universo, seu desejo é uma ordem. Minha vida é aberta, é próspera, seu desejo é uma ordem. A minha saúde é plena, é perfeita, minha saúde é meu estado natural, seu desejo é uma ordem. Gente, o universo, a nossa mente só entende o sim. Vocês podem pesquisar aí, estudos de física, quântica, essas coisas todas aí, todo mundo já entendeu isso, só que a gente continua fazendo errado. E quando a gente vibra, o universo diz sim, e aí ele entende que a gente está pedindo aquela vibração. Vibração da reclamação, gente. Energia da reclamação. Quando eu reclamo, a gente tem uma palestra também no nosso canal. Quando eu reclamo, eu estou clamando 2 vezes para coisa que já está ruim. Então, eu peço para o universo, ele manda em dobro, porque ele é muito bom com a gente. Ele dá tudo que a gente quer. Ora, se a gente está querendo sofrer, fazer as coisas, fala, então tá bom, seu desejo é uma ordem. Então vamos pensar nessa verdade. A fixação de comportamentos incorretos, ou seja, as nossas desvirtudes, gente, impaciência, intolerância, falta de respeito, mágoa demais. Porque uma coisa é a gente ficar magoado e depois seguir caminho, outra coisa é eu viver magoado. Uma coisa é eu sentir raiva de alguém, outra coisa é eu viver com raiva de alguém. Então, esses comportamentos fixados na gente de forma incorreta provocam na teia da nossa vida consequências proporcionais ao que estamos pensando, vibrando e agindo. Ou seja, é proporcional, gente. Né? A reação é na medida da ação. O que a gente planta, a gente colhe. Então, é na medida, gente. Vamos prestar atenção nisso. Vamos fazer uma reflexão. Do mesmo jeito que um grande imã, o que o imã traz, gente? Ferro, né? Por quê? Está na natureza do imã atrair só ferro, concordam? Está na natureza dele. Do mesmo jeito que um grande imã só atrai o que é da natureza dele atrair, ou seja, ferro, nós também somos grandes imãs. E a gente atrai o que está na nossa natureza atrair. Pessoas reclamonas, pessoas briguentas, pessoas problemáticas, relacionamentos ruins. E aí a gente para e analisa. Gente, ciclos repetitivos estão querendo me dizer alguma coisa. Que a gente precisa fazer um reajuste interior. A gente precisa fazer um reajuste interior. Se a gente está atraindo essa atenção, a nossa vibração, a nossa frequência vibratória está atraindo isso para a gente. Então o que eu preciso mudar, gente?
a minha frequência, a minha energia. E como é que eu mudo isso se eu continuar pensando, vivendo, do mesmo jeitinho, fazendo as mesmas coisas? Não vivo. Eu tenho que mudar a natureza desse meu imã espiritual, desse imã da minha alma, desse imã da minha aura energética. Então, enquanto eu não mudar, eu vou continuar atraindo os mesmos ciclos. Tá repetitivo, eu tenho que parar e pensar, meu Deus, eu preciso mudar a vibração. E lá, aqui no final eu vou falar o que mais ou menos cada vibração atrai, para a gente saber aonde a gente precisa pensar e refletir. A gente traz os problemas, a gente traz uma solução também, gente. Sempre estamos sendo chamados pela vida o tempo todo para um novo lugar de paz, de tranquilidade, de saúde e de prosperidade. Gente, alguém duvida do que Deus tem pra gente, Olorum, Olotumaré, na Umbanda, que isso só pode ser bom? Alguém duvida disso, gente? Se a gente tem certeza que tudo que Ele tem pra gente é bom e essas coisas boas ainda não estão acontecendo, a culpa, não vamos dizer culpa, vamos dizer a responsabilidade é de quem? Nossa, enquanto a gente não olhar para a nossa responsabilidade, os ciclos vão continuar vindo e se repetindo. Então, o que a vida tem pra gente é isso. O que Deus tem pra gente, a espiritualidade, é isso. A partir de um estado interior de imperturbabilidade. Ou seja, eu tenho que estar centrado. Né? É aquilo que eu falo, a gente tem que sentir todas as emoções, gente. Raiva, tristeza, solidão. Mas sente, deixa fluir e segue o caminho. Para você não, esse imã não ser ativado. Porque para esse imã ser ativado, a gente precisa estar recorrendo no mesmo pensamento, na mesma vibração, nos mesmos atos, durante um bom tempo. Não é uma vezinha só. Por isso que a gente precisa se sentir e deixar fluir. Precisamos nos blindar, olhar do nosso ponto de luz para as situações e não do nosso ponto de sintonia com o problema. Então, tem um problema financeiro, problema de relacionamento, familiar, não importa, eu tenho um problema. Eu tenho que olhar do meu ponto de luz. Eu estou sendo a solução para esse problema, ou eu estou gerando esse problema? Eu estou piorando esse problema. E como é que eu crio esse escudo? Como é que eu faço para me blindar? Mudando a frequência. Mudando a frequência. Tem um trabalho que a gente faz na Umbanda que é fechamento de corpo. As pessoas acham que quando um preto velho, por exemplo, faz um fechamento de corpo de alguém, que ele está fechando, né? Sei lá, botando uma porta ao redor espiritual assim, ó, está fechado. Não é assim. O fechamento do corpo é uma elevação vibratória. Então os pretos velhos trabalham os nossos chakras, o nosso duplo etérico, o nosso corpo espiritual, e aí eles fazem a nossa frequência melhorar. Quando a nossa frequência sobe um pouquinho, a gente vai mais para a luz, mais para o amor, mais para o perdão, e aí a gente se auto-blinda. Mas isso é temporário, quando os guias fazem isso é temporário. É como um remédio que a gente toma para passar uma dor, mas se a gente não cuidar da ferida, a dor volta. Então é assim, o fechamento de corpo é temporário. Qual é o tempo que as entidades estão dando para a gente? Para a gente se refazer, mudar a nossa frequência vibratória. Eles auxiliam, mas a gente precisa realizar. Vamos pegar um exemplo aqui da gente entender as coisas que têm acontecido. Brigas por questões inúteis e bobas que terminam em morte e tragédia. Tem ou não tem acontecido isso, gente? Muito. Gente, a gente para assim, uma pessoa olha para o outro, de cara feia, o que está me olhando? Aí já começa. E ali, uma pessoa assassina o outro. E aí a gente não vai entrar para não baixar a vibração. Mas o que a gente tem que pensar nessas questões? Existe um porquê, existe uma lei de atração, existe uma justiça sendo realizada. Padrinho Sérgio, como é que eu faço para sair dessas relações doentias, enfim, dificultosas e até trágicas na minha vida? Mude a sua frequência. Pare, se está atraindo essas situações, pense, comece a pensar diferente. Críticas sobre as pessoas, né? Às vezes praguejar, né? A gente está praguejando, tomara, né? Que se ferre, algumas coisas. Tudo isso faz baixar a nossa vibração. Então a gente tem que se policiar aí. Sabe quando a gente para pensar e perceber esses ciclos repetitivos? Quando o sofrimento já está insuportável. Aí eu lembro do pai Jeremias. Aí eu lembro da Casa Espírita Ser Luz de Umbanda. Meus irmãos, estou em sofrimento, preciso da ajuda de vocês. Aí o preto velho orienta, aí a pessoa sai e continua fazendo tudo do mesmo jeitinho. Aí o preto velho fala assim, meus filhos, vocês recebem orientação, nós estamos do lado de vocês, tentando abrir os caminhos, mas não tem. A gente abre a porta, tu vai lá e fecha. Né? A gente abre outra porta maior, você vai lá e faz questão de fechar. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Gente, não tem como. Como o pai Jeremias fala, né? A vida segue e as coisas do mundo são coisas do mundo. Elas vão continuar mudando, elas vão continuar tentando nos alcançar dependendo da nossa frequência vibratória. O que a gente precisa fazer? Se blindar. Aumentar a nossa frequência, o nosso modo, mudar a nossa forma de pensar e de agir. Agir.
Se eu sou briguento, vou parar de brigar. Se eu estou sempre me praguejando, ao invés de me abençoar, vou começar a me abençoar para ver se muda isso aí, vamos tentar. A gente precisa, né, se abençoar também. Olhos de ver e ouvidos de ouvir, preconizava Jesus, o mestre inolvidável, como atributos necessários para visualizarmos e ouvirmos os apelos naturais para nosso desenvolvimento. Poucos de nós conseguem ouvir a espiritualidade. Poucos de nós, vamos pegar aqui o Chico Xavier, por exemplo. Gente, Chico Xavier conversava com os espíritos, né, tete a tete ali. Confundia até com o encarnado, às vezes. A gente não tem essa condição. Então, como é que Deus sabiamente engendrou todas as leis? A vida vai te avisar. A vida vai te mostrar. A vida está conversando com a gente todos os dias. E os ciclos repetitivos é uma forma dela conversar com a gente. Conversar com a gente. A dor e o sofrimento é uma forma da vida falar com a gente. Está errado. A sua forma de pensar está errada. Está doendo, está sofrendo? Sua forma de pensar está errada. Sua forma de agir está errada. Os seus hábitos estão errados. Analisa. Analisa. Então, é natural. A gente precisa parar e pensar. Começou a fechar o caminho, o campo em alguma área, relacionamento, profissional, financeiro, não importa, é espiritual. Gente, não vamos esperar a dor e o sofrimento bater a porta. Vamos começar a analisar imediatamente. Espera aí. O que eu estou fazendo diferente? Ou então o que eu já tenho condição de fazer diferente e não estou fazendo? Porque às vezes a gente não está fazendo alguma coisa nova. Mas o que importa a gente também refletir? Quando a gente já tem condição de pular um degrauzinho para frente, subir um degrau na escala da espiritualidade, da humanidade, a vida também manda um recado. Falei, epa, peraí, você já tem condição de fazer além, né? Então a vida também dá um jeitinho de nos avisar. Cada um dá o que tem para dar, correto? Eu não dou o que eu não tenho, eu dou o que eu tenho. Isso diz respeito à sua natureza também. Então o que vocês estão dando? Para a família, os amigos, relacionamento, o que vocês estão dando? Cada um dá o que tem para dar. Porém, entretanto, todavia, cada um vai receber na medida do que ofertou. Porque a lei, ela é perfeita e ela é inexorável, gente. Por que ciclos viciosos e repetitivos? A gente pode perguntar assim, gente, mas por quê que esses ciclos têm que estar se repetindo? Vamos pegar um exemplo aqui? Na escola. Hoje não, vamos pegar lá na antiguidade, quando a gente estava na vida acadêmica ainda. Quando a gente não conseguia passar nas provas, o que acontecia? Bomba, não era? Repetia de ano. E quando a gente repetia de ano, a gente tinha que fazer tudo de novo, né? Hoje em dia não tem mais isso. Enfim, não vamos entrar nesse contexto. Mas antigamente era assim. Na vida é do mesmo jeito. A vida é do mesmo jeito. Gente, o que a gente não aprendeu, o que a gente está fazendo errado, a vida, o universo, o nosso anjo de guarda, os nossos mentores, eles vão falar, Sérgio, está errado, meu filho. Você vai ter que fazer de novo. Você vai ter que fazer de novo. Aí eu quero fazer mal feito. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Vamos imaginar uma criança fazendo dever de escola. Quem aqui já ensinou uma criança, gente? Eu estou com a sobrinha de 9 anos e eu acompanho ela assim, um pouco na escola para fazer o dever. O nome dela é Maite. Maite, Ti, vamos ter que apagar, Ti. Olha como é que você está fazendo. Essa letra não dá nem para ler. Aí ela apaga. Mas, tio, eu estou cansado. Falei, então descansa um pouquinho. A vida faz assim com a gente também. Mas depois a gente vai ter que voltar e fazer, tá bom? Porque precisa, gente. Tem que cumprir. Vamos a uma historinha. Tem algum Jorge aqui? Tem. Jorge não, né? Pois o nome da nossa criança vai ser Jorginho. Então vamos lá. Jorginho, você fez essa conta errada. Faz novamente, meu filho. Jorginho, eu te expliquei, mas continua errada. Apaga tudo. Vamos começar de novo. Isso é o universo falando com a gente. Nós somos Jorginhos e as Jorginhas. Jorginho, estou explicando de novo. Você está entendendo? Por que você não está entendendo, Jorginho? Você precisa entender que você tem que fazer direitinho. Jorginho, meu filho, tem que fazer direito. Se não fizer, vou repetir para você fazer de novo. Quantas vezes forem necessárias, mas você tem que fazer direito. Presta atenção, Jorginho. Jorginho, não vou falar de novo. Não aguento mais te explicar. É a vida falando com a gente. Não aguento mais te explicar. Chega, vai pro castigo. Porque assim, quando a gente ainda não tem a habilidade ou o conhecimento para fazer determinadas coisas, a vida sabe disso. E ela dá na dose certa. Mas quando a vida sabe que a gente está de preguiça, fazendo mal feito porque quer uma salvação de fora para dentro, então a vida manda o recado na proporção.
Porque, gente, sabe aquele ditado que fala assim, que Deus não dá uma cruz mais pesada que a gente possa carregar? Isso é uma verdade, gente. Não tem como fugir dessa verdade. Então, a vida vai conversar. A gente costuma dizer aqui dentro que assim, primeiro ela bate, Sérgio, faz direito. Depois ela fala assim, Sérgio, faz direito. Daqui a pouco ela, Sérgio, daqui a pouco, Sérgio, tá entendendo? Porque é o propósito de evolução, senão a gente não muda. Alguém mudaria, gente? Se tudo continuasse próspero, lindo, amor, prosperidade, ninguém mudaria. Vamos ser bem sinceros, né? A gente precisa dessas chamadas da vida para mudar. E se não mudar, vai repetir de ano. E aí a conversa é nesse nível aqui. Existe uma relação da melhor condição de vida na Terra versus condições interiores de adaptação. O que isso quer dizer? Problemas sem solução, solucionados já estão. Gente, se tem um problema que está fora do meu alcance, eu não tenho que me preocupar com ele. Eu entrego na mão de Deus e falo, olha, não vou ficar me preocupando. Agora, se tem solução, aí entra o meu poder-dever. Eu tenho o poder de fazer e eu tenho o dever de resolver. Buscar a solução. Para a gente concluir aqui, ciclos repetitivos indicam que nos falta aprender o que precisa ser apreendido com a situação. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo que vem, vem por uma razão. Está debaixo de uma justiça, gente, que é perfeita e é amorosa. É para o nosso próprio bem. Tem uma lição, um aprendizado, um despertar, um reajuste interior, uma evolução, um degrau que a gente precisa subir. E enquanto a gente não aprende, as situações se repetem. É a lei e não adianta dar birra. Igual a criança que não quer fazer o dever. A criança tem condição, ela sabe fazer o dever, mas ela está com preguiça, ela quer ficar no celular, ela quer brincar. Então a gente, em muitas situações da vida, a gente está agindo como crianças birrentas, querendo discutir com o pai. Não tem discussão. Ele sabe o que a gente tem condição de fazer e ele sabe o que a gente deve fazer para o nosso bem. Assim como a gente, quando corrige uma criança, é para o bem dela, não é? É para o bem, tem que fazer dever, começar a disciplinar a criança, a botar os horários. Isso é importante, é para o bem da criança. Até porque ela se torna um adulto também disciplinado e não como fica um adulto dando birras, né? Como às vezes a gente está, todo mundo tem esse momento da birra. É normal, porque a gente sente também. Não pode ser recorrente, não pode ser um ciclo vicioso. Se você parar para refletir, você vai descobrir. Você vai descobrir. Vamos agora aqui para alguns exemplos. Materialismo e questões financeiras te chamam para o desapego, desmaterialização e mais espiritualização. A vida é muito curta, não vale a pena a gente querer construir um reinado material e aí depois a gente vive uma eternidade do lado de lá de sofrimento. Então qual é a lógica que a gente está usando, né? Não adianta. Podemos construir um reino aqui. Todo mundo tem que buscar conforto, é legítimo a nossa prosperidade material. Porém, entretanto, todavia, não pode ser o foco prioritário da nossa vida, porque a vida acaba e ela é muito breve. Gente, o que são 80 anos, 90 anos? Passa de piscar de olhos. Né? Ainda ontem eu tinha 15 anos. Ainda hoje eu não vou falar a minha idade. Mas, eu sei que foi muito rápido. Eu falo, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Então, assim, a gente tem que ser feliz. Então, assim, o materialismo busca essa questão do desapego. Muitos problemas financeiros, gente, olha para o desapego. Quando você desapegar, aí o dinheiro chega. Olha que interessante. Porque você está no ciclo, pai. Gente, não é desapegar para a gente negar o dinheiro, não. Para viver na pobreza, não. Acho que aqui ninguém fez voto de pobreza, né? Só os iluminados que têm essa condição. E eles, enfim, despertando a gente para novos ensinamentos. Mas o que a gente tem que entender? Ah, Padre, você está falando que a gente tem que negar dinheiro, que dinheiro não perde. Não, de jeito nenhum. Jamais. Tem um pontinho de prosperidade ali na nossa casa. Sem dinheiro a gente não faz nada. Mas o importante é a gente entender que quando a gente desapega, a gente para de depender do dinheiro para ser feliz, as coisas começam a fluir. Agora, quando eu dependo, aí vem aquelas palavras, eu nunca tenho dinheiro, o universo fala, se eu desejo uma hora. É porque esse apego tem a ver com essas frases fortes. Atraindo violências, agressões e brigas, convite para flexibilidade e reflexão. Gente, se me olhou de cara feia, eu vou pra porrada. Aí depois eu falo, não, por acaso, a pessoa me olhou de cara feia, eu já quero brigar, ué, eu tô atraindo a briga. Agora, olhou de cara feia, eu vibro a mão pra ela aqui, ó, né, ô iluminado, quem deve, se fosse assim, mas não é. Eu lembrei até de uma comida aqui, mas não vou contar não, deixa pra lá. Mas é um exercício, entendeu? É um exercício. Então, não tenho condições ainda de vibrar a paz quando alguém está enchendo meu saco. Então, meu filho, vira e saia.
imediatamente desse campo, do campo de ação dessa pessoa. Porque a gente tem que reconhecer, o que a gente tem condição, a gente lida, o que a gente não tem, o que a gente faz? A gente vai brigar com o leão, gente? Não vai, né? Eu, se eu ver um leão, eu corro. Aliás, pode correr, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então, assim, a gente tem que ser esperto com essa situação. Relacionamentos doentios, casamento doentio, namoro doentio, família adoecida, convite para o perdão e harmonização interior. Convite para o perdão e harmonização interior. Tudo que você faz dá errado e você só aceita do seu jeito, só está certo do seu jeito, convite para a fé na vida e a fé em Deus. Entregar um pouquinho as coisas, sabe? Faça a minha parte, mas não tem que ser tudo do meu jeito. Falando nisso, alguns irmãos vêm aqui e querem passar determinados guias. Olha a texto, né, gente? E assim, eu só quero passar se for o pai Jeremias. Gente, o atendimento aqui é da corrente. Quando vocês conversam com o guia está ouvindo, ele é o mensageiro. Mas todos os guias vão trabalhar para aquilo que você veio pedir, que aquilo possa ser resolvido. Então vamos confiar. Ah, padrinho Sérgio, mas eu tenho um padrinho, né? Ah, se eu trancar o meu padrinho, eu posso falar com ele? Pode, uma vez ou outra a gente vai dar um jeitinho, mas não tem como. Imagine aqui, ó, quantos são vocês aqui? 70 pessoas. Cada um vai escolher o guia que vai passar. Acabou o trabalho, né? A gente não consegue. Então vamos deixar fluir, vamos confiar, vamos acreditar no que a pessoa falou. Mas sentiu no coração, tem um apadrinhamento com o guia, porque se eu trancar a rua é meu padrinho, aí fala com a gente. Aí eu já passei umas 2 consultas com outros guias, tem como um dia eu passar com ele? A gente vai dar um jeitinho. A gente tem esse cuidado também, só não tem como atender todo mundo o tempo inteiro. Vamos focar nas seguintes virtudes que precisam ser desenvolvidas, construídas em nós, ou seja, elas não vêm pronta, a paciência não vem pronta. Deus me dá paciência. O que vocês acham que Deus dá para vocês quando vocês pedem paciência para Ele? Ele põe a paciência dentro da cabeça de vocês, da alma de vocês, ou Ele dá a situação para você exercitar a paciência? Agora, nunca mais ninguém vai pedir, né, gente? Mas tem que pedir, sabe por quê? Vou dar uma deixa aqui muito importante. Quem não pede a paciência, que quando a gente pede para os espíritos, eles vão trabalhando e auxiliando a gente, orientando. Quando a gente foge do que a gente precisa aprender, aí vem a lei da dor. Aí cada um tem que experimentar. Eu prefiro a lei do amor, eu prefiro a lei da dor. Não, Deus, então me dê paciência. Me dê paciência, me dê força para superar as situações da vida. E a gente vai exercitando. Porque a dor é pior. A dor é mais complicada. Caminhos fechados te chamam para a força de vontade ou força interior. Gente, está fechado demais? Você para e analisa. Não, peraí. Eu tenho força, eu tenho vontade, eu quero mudar minha vida. Eu estou botando essa energia, às vezes na coisa certa, mas da forma errada. Ou então eu estou botando na coisa errada. Então a gente tem que analisar. É um convite, então, para força de vontade, determinação e essa força interior. Para a gente finalizar, Deus, Jesus, falando com vocês e comigo também. Você não está na terra para criar o seu reino material e esquecer do meu reino. Não adianta tentar construir o seu reino materialista e exterior em detrimento do meu reino de paz e amor. Não queira eternizar as coisas materiais e transitórias, pois elas passarão. Construa um reino interior e sova tudo o de melhor que essa experiência na carne e material pode te oferecer, sem apego, sem sofrimento. Então, gente, a gente não está falando para renegar a matéria, nem o dinheiro, nem uma boa profissão, nem uma carreira de sucesso, não. Mas a gente não pode depender disso para ser feliz. A gente tem que entender que sendo feliz a gente atrai uma carreira de sucesso. Sendo feliz, os nossos caminhos se abrem. Sendo feliz, a gente atrai pessoas boas para o nosso campo de relacionamento. Gente, não tem outra lei, outra regra. É essa, a gente precisa entender. Somos seres espirituais numa experiência humana e material, e não o contrário. Quem lutar contra isso sofrerá, porque a lei nos corrigirá e teremos de repetir os ciclos até entendermos isso. Gente, então essa era a mensagem, ciclos repetitivos em nossas vidas, o que eles querem nos dizer. E aí para a gente sair daqui pensando nisso, e a partir de amanhã já mudar os nossos pensamentos, nossa vibração para mudar o nosso entorno. Saravá, axé, vamos aos trabalhos então.